local para desenvolver, né? Estarmos somando informações sobre a palavra de Deus. Eu quero perguntar para o irmão, vocês conheciam tanto Elias assim? Eu não conhecia tanto Elias assim. Virou um amigo. É muito bom poder conhecê-lo, né? E ele é só um desses tantos personagens que a nossa linda palavra de Deus tem para nós. Muitos personagens para nos ensinar. E como Oséias 4:6 fala, Oséias 6:3 também fala, né? Oséias 6:3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque assim como a alva, brevemente Ele virá. E esse conhecer a Deus é isso aqui, meus amados. É a comunhão com os irmãos, é a experiência da vida, mas esse momento de estarmos na casa de Deus, aprendendo da palavra dEle, ninguém tira de você. É só você mesmo que tira de você mesmo. Quando você, de repente, por qualquer coisa não pode vir, ou deixa qualquer coisa te atrapalhar para vir, nós estamos tirando de nós esse benefício, esse privilégio, né? Também diz lá em Oséias 4:6, diz o seguinte, que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Então, muitas vezes nós tomamos atitudes erradas em nossa vida, por falta de conhecimento, por falta de busca. E quando falamos então do nosso querido Elias, nosso querido irmão Elias, eu queria fazer um pouco de uma retrospectiva do que nós já conhecemos dele também, né? Ou seja, Elias era tisbita, ou seja, nasceu na cidade de Tisbe. Tisbe ficava na região da antiga Gileade, hoje é a Jordânia, né? É interessante, quem circunvizinha a Jordânia? Pensa bem. Nós temos ali alguns mais preocupantes, né? Que é Arábia Saudita, Síria, Palestina, meu Jesus. Temos o Iraque, que também circunvizinha a Jordânia. Então, olha onde Elias nasceu, né? Nós pensamos isso hoje, né? Naquele tempo já era difícil, hoje está terrível. A palavra de Deus ali não anda, porque ali o Islã pegou muito forte, né? É que domina, é o Islã. Elias também, ele era considerado o príncipe dos profetas. O príncipe dos profetas. Ele atuou mais ou menos em 900 anos antes de Cristo, de 801 a 900, a gente pega esse período, porque ele foi profeta de Acabe de 874 a 852. Foi 20 anos, né? 874 antes de Cristo a 854 antes de Cristo, porque vai decrescendo, né? O tempo naquele período. Então Elias foi um profeta onde Deus designou Elias, eu vejo que para o pior momento de Israel, porque o reinado que estava tendo ali foi um dos piores, se não foi o pior. Foi o pior. Porque Acabe e Jezabel não amavam Israel, não amavam os profetas, eles queriam realmente matar todos eles, a verdade. Tudo que Acabe fazia, ele queria o aval dos seus profetas. Ele não aceitava nada que fosse confrontá-lo. Então, qualquer profeta que fosse confrontá-lo, ele prendia, ou queria matar, ou odiava, né? Como fez, né, com Micaías, por exemplo, também. Então, os profetas que estavam naquele momento, Elias, Acabe odiava. Mas eu fico pensando, né, estudando um pouco sobre Elias, a história dele, a pessoa dele, eu fico me perguntando, puxa vida, por que você não teve livro de Elias na Bíblia, né? Não teve nenhum livro de Elias, né? Porque, puxa vida, é o príncipe dos profetas. Nós temos 12 profetas menores na palavra de Deus. 8 deles têm menos capítulos que Elias. Elias teve mais histórias, mas Elias foi ali escondidinho em Reis e fez um trabalho fantástico, porque o trabalho dele era realmente com aquele reinado destrutivo de Acabe e Jezabel, né? Quando pensamos em Acabe e Jezabel, Acabe, ele seguiu muito o que a mulher dele falava. Jezabel veio para incitar Acabe ao balaísmo. É o baalismo, que ele seguia Baal. O que é Baal, irmãos? Quem que era Baal? Deus da tempestade, Deus das chuvas, Deus da fertilidade da terra. Ele era considerado isso.
Mas aí Deus confrontou Baal quando fez Elias declarar 3 anos e meio de seca. Ué, você não é o Deus da chuva? Você não é o Deus da tempestade? Cadê a sua chuva? Cadê a sua tempestade? Né? Eu sou Deus. Da mesma forma, quando enfrentou os 450 profetas também, Deus mostrando o seu poder. Mas como eu comentei, Acabe e Jezabel odiavam Elias, porque Elias confrontava. O que eles faziam, que realmente era contra as coisas que Deus queria que eles fizessem, Elias ia e falava a verdade, né? Aí o que acontece, irmãos? Uma coisa para o nosso coração, né? Só te dar lição, para o nosso coração, né? Muitas vezes alguém chega do teu coração, ou chega para você, e te dá um conselho em algo que, ou eu para mim mesmo, né? Vem para mim, me dá um conselho que eu estou errado com a palavra. Irmão, você está equivocado. Irmão, você não está no caminho certo. Vem me exortar. E o que eu falo? O que eu faço? Eu fico com raiva do irmão. Eu não quero mais ver o irmão. Eu não quero me aproximar mais desse irmão, porque ele me fala coisa me falou que eu não gostei. Irmãos, não é o irmão falando. Se veio da palavra, não é o irmão falando. É Deus falando no teu coração. E é tão bom quando Deus fala ao nosso coração. Quando Deus não falar mais, você se preocupe. Mas quando Deus levanta alguém para falar no teu coração, não vai por esse caminho não. Ouça, agradeça, se ajoelhe, peça perdão, Senhor, me dá visão. Como fala Salmo 119, 18, né? Abre os meus olhos para que eu contemple, Senhor. Eu preciso abrir a minha visão, para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Porque muitas vezes, um passo errado, irmãos, muda a tua história. É 1 segundo que muda a tua história. Como aconteceu, né? Também no reino de Acabe, no reino de Acasias, tudo dessa forma. Então, sempre nesse sentido. Eu fiquei um dia pensando, e vi o pastor, não foi o pastor Felipe, mas eu vi um pastor falando sobre dízimo, em uma igreja até lá, né? Que eu fui, estava em São Paulo até. Aí o pastor começou a falar sobre dízimo no púlpito. Aí eu vi o irmão de trás de mim, falando, eita, lá vem falar de dinheiro de novo. Não é o pastor falando, meus irmãos. Está lá em Malaquias 3,10, está lá em Mateus 23, 23. Vai lá, você vai saber sobre dízimo, sobre a oferta para a manutenção da casa. Então é Deus falando. Missões é Deus falando. Não é o irmão aqui na frente falando. Então são coisas que nós temos que ter o nosso coração aberto para entender o que o Senhor tem para falar para a nossa vida. Mas, Acasias e Jezabel, Acabe e Jezabel, deixaram uma herança, né? Apesar de deixar 3 heranças deles. Acasias, Jorão e Atalia. Deixaram 3 filhos. 3 filhos. E Acasias foi um filho que seguiu o pai. Por tristeza, seguiu o pai. No ódio ao povo de Israel, no ódio aos profetas, Acasias seguiu o caminho do pai. Isso fez com que ele tivesse um reinado muito desagradável. Né? Muito desagradável. Depois nós vamos ver a história um pouco dele também. E também, depois ainda veio o seu próprio irmão, depois que Acasias morreu, Jorão, que também desagradou. Então, foi uma família que desagradou a Deus. Começou lá do vô, Onri, que era pai de Acabe, também foi um dos piores reis antes dele, não teve pior rei do que Onri, a Bíblia fala. Não teve pior. E ele era pai de Acabe. Então, era uma família destrutiva, né? E destruída pela mão de Satanás. Acasias, ele caiu da sacada, né? E ele também foi fazer uma coisa muito errada. Onde que ele foi? Ele foi procurar conselho em outro lugar, lá em Baal-zebub, foi procurar conselho para Baal-zebub, lá em Ecrom. Ecrom, de Samaria, fica a 137 quilômetros, meus irmãos. Então, até chegar lá, e ele tendo um Deus do lado. E aí que Elias falou para ele, né? Foi lá e falou para ele, por que você foi lá? Por acaso não há rei em Israel? Por acaso não há quem fale a verdade aqui em Israel? Para você, que te socorra em Israel? Você vai procurar coisas em outro lugar? Que vem à tua mente isso, meu amado? Muitas vezes nós procuramos conselhos em lugar errado. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não conhecem a palavra de Deus,
pessoas que não têm uma vida com Deus. Nós buscamos conselhos com elas. E isso muda a nossa vida, irmãos. É o que eu falei agora há pouco. Às vezes um conselho que te dão e você aceita esse conselho e não está de acordo com a palavra, vai de encontro à tua vida e pode mudar a tua vida para pior. Então, busque conselhos no lugar certo. Procure conselheiros que estão diante de Deus, que conhecem a Deus. Faça com que a sua vida seja diferente, buscando quem entende, né, os caminhos do Senhor. Isso é fundamental para a nossa vida. Fundamental. Acasias era jovem, né? Era jovem, podia ter feito diferente. Podia ter feito ao contrário do seu pai. Em vez de odiar os profetas, podia ter amado os profetas, podia ter feito tanta coisa boa. Era jovem, tinha guerras para ganhar, tinha terras para conquistar, mas decidiu ser igual o pai. Cuidado, irmãos, com tradição. E quando nós falamos de tradição, a gente fala somente de religião, né? Mas não é só isso. São coisas que meu pai fazia e eu também faço. Cara, cuidado com isso. Meu pai tratava assim, meu pai era grosso também, eu também sou grosso. Não, não precisa. Quebra isso. Falei semana passada sobre quebrar a maldição. Isso é uma maldição. Tira isso. Você tem Jesus no coração agora, eu tenho Jesus no coração agora. Se fosse assim, meu pai bebeu e morreu de cirrose com 43 anos. Meu pai bebia muito. Homem honesto, trabalhador. Mas bebia todos os dias e batia na minha mãe todos os dias. Eu ia seguir isso? Eu podia ter seguido. Não. Vamos para outro canto. Vamos para o outro lado. Isso eu não quero para a minha vida, não quero para a minha família. Bênçãos de Deus para a nossa vida. E às vezes nós agimos como Acasias, né? Consultando quem não é para consultar. Bom, vamos entrar na lição? Aprendemos um pouquinho mais sobre Elias, sobre Acasias. Estamos hoje na lição 20. Deixa eu buscar aqui, né? Eu queria algum irmão que pudesse estar lendo para mim esse trecho da palavra, por favor. Sueli. Isso, a Isa e o Rafael estão com o microfone. Alô? Som, Andrei, só um pouquinho, Sueli. Já deu, peraí, só um pouquinho, Sueli. Pessoal, não esqueçam, tá? De entrar no app nosso e colocar presença na escola, tá bom? Não esqueçam não, tá? Por favor, Su. Em seguida, mandou um oficial, uns 50 soldados, procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina. Ele disse: homem de Deus, o rei ordena e tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês e seus 50 soldados. E desceu o fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. E respondeu Elias: se sou homem de Deus, e desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então, o rei enviou um terceiro oficial, outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homens de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, meus servos. Sei que desceu o fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora, em consideração por minha vida, o anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos,
Jorão foi o seu sucessor no segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Azias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Obrigado, Su. Vou continuar aqui, irmãos. Acasias fica irado com a profecia de Elias. Ao invés de quebrantar-se, ele se rebela. A exemplo de seu pai, tenta capturar Elias. Os 2 primeiros destacamentos enviados são fulminados por fogo celeste. Eles trataram o homem de Deus como um criminoso. O rei ordena que desças imediatamente. Embora Elias já estivesse no fim do seu ministério, o poder de Deus ainda operava através de sua vida. E aqueles soldados impertinentes não o poderiam forçar a nada. Até que um terceiro grupo é enviado. E dessa vez, o comandante honra Elias, que decide acompanhá-lo de livre e espontânea vontade. A ida de Elias a Samaria não muda em nada a sentença divina. Na capital de Israel, Elias condena mais uma vez o rei que acaba morrendo. A descida do fogo consumidor é o 6º milagre operado pelo profeta Elias. E ensina que bênçãos espirituais não podem ser conquistadas por força. Pelo contrário, Deus abençoa o humilde de coração. Alguns pontos para considerar aqui também, irmãos, antes das nossas perguntas. Elias entende, quando Acabe manda os soldados, né, para buscar Elias, Elias tinha entendimento que Acabe não queria trazer Elias com honras, para poder perguntar para ele: Elias, meu querido, o que eu faço agora? Né? Não, Elias entendia que Acabe queria matá-lo. Ele quer acabar comigo, porque eu sempre confronto ele. Ele quer acabar comigo. Ele quer ouvir os profetas dele, profetas que são de Baal. Isso ele quer ouvir, agora ele não quer ouvir. E aí o próprio soldado, o próprio oficial que foi buscar Elias também deu essa deixa, né? Falando com arrogância. Vamos logo, imediatamente. O rei ordena. Para um profeta de Deus. Aí Elias já botou fogo em todos eles ali, pelo menos no primeiro destacamento, no segundo destacamento, como foi tratado. O terceiro, não. O terceiro atuou diferente. Ali a lição fala que ele caiu de joelhos. Primeiro momento que ele cai de joelhos diante de Elias. E fala com educação, fala como se fala um profeta de Deus. Eu creio que esse homem sabia quem era um profeta de Deus, o que era um profeta de Deus, esse oficial. Outro ponto importante que eu percebi aqui, de repente, é que ele pediu pelos seus soldados, os outros não. Né? Tem compaixão de mim e dos meus soldados que estão comigo. Se preocupou com aqueles que estão com ele também. Né? Então, são 2 pontos que eu percebi aqui também. Né? Quando falamos em Provérbios 15:1, meus amados, diz o seguinte, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Como nós temos falado com aqueles que estão ao nosso redor? Como nós temos colocado a opinião nossa aos que estão ao nosso redor? Às vezes na quitanda, às vezes no mercado, às vezes... Como eu tenho conversado com o caixa do mercado? Eu tenho sido arrogante às vezes com ela, eu vejo as pessoas muito arrogantes às vezes, tratando pessoas. Como você tem feito? São coisas que essa história que Deus tem colocado para nós, precisa mudar nosso coração, porque a palavra vem de encontro, é o que o Rafael orou aqui, para que a palavra confronte nosso coração. Então tem situações que, quando eu, mesmo que tiver que dar um conselho um pouco mais duro para alguém, dependendo da forma que eu falo, eu trago aquele irmão para perto, eu não jogo ele para longe, eu trago para perto. Você é bênção, meu irmão. Ajuste aqui, eu também preciso ajustar minhas coisas, vamos ajustar juntos, e nós somos bênção na obra do Senhor. Mas os 2 primeiros destacamentos não fizeram isso, né? O segundo fez, e foi abençoado, viveu. E quando fala aqui também sobre não mudar, que nós acabamos de ler, né? A sentença de Acasias
Não mudou. Qual o motivo de não ter mudado, irmãos? O que o irmão acha? A sentença dele não mudou. Ele não se arrependeu. Pecar, irmãos, todos nós vamos pecar. Todo dia nós pecamos. Se nós dissemos que não temos pecado, somos mentirosos. E em nós não há verdade. Né? Está lá em 1 João 1,8. Não há verdade em nós. Então nós pecamos todos os dias. Agora, o arrependimento sério, sincero diante de Deus, é o que Ele quer. Porque logo no versículo seguinte, fala, se confessar vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Mas precisamos confessar e deixar. O que aconteceu com Acasias foi justamente ao contrário. Ele não se arrependeu. Não se arrependeu. Então a sentença dele se manteve. Porque Deus também não muda. A palavra fala que Deus não muda. Né? Em Malaquias 3,6, em Tiago 1,17, fala que Deus não muda. Né? Agora, o que faz Deus mudar, ou a situação mudar na nossa vida, é o nosso arrependimento. A gente se arrepende, as coisas mudam sempre para melhor. Tá? Vamos para as perguntas nossas aqui, da lição? Meu computador está... Eu queria que o irmão participasse, tá bom? A gente está conversando. Em sua opinião, a atitude do terceiro oficial foi desespero ou reconhecimento legítimo do profeta? O que vocês me falam sobre isso daí? Quem é o corajoso? Irmãos, pode. Está ali. Foi desespero. Eu entendo que foi desespero porque a maneira que ele fala ali, por favor, tenha misericórdia de mim, tudo isso ali, ele não queria morrer, basicamente. A situação era essa. Ele viu que todos os que foram antes morreram e ele não queria morrer. Porque ele, assim como Acasias, eles não reconheciam realmente o profeta no seu papel de representante do Senhor, coisas assim. Ele estava simplesmente desesperado. Pediu misericórdia pela vida dele. Ele não expressou nenhum reconhecimento de nada. Só pediu misericórdia pela vida dele. Obrigado, Gustavo. Mais alguém? Também. Isso. Walter. Na minha humilde opinião, eu acho que não foi desespero e nem tanto reconhecimento pelo poder do profeta, porque toda a história mostra que, na verdade, quem tinha poder, ele não era o profeta. Ele só fazia o que Deus mandava. Então, diante dessa situação, ele já tinha visto que o profeta tinha clamado ao Senhor e por 2 vezes desceu fogo. Então, nessa terceira vez, ele sabia que Deus faria de novo se ele clamasse. Só que, na verdade, ali é mais um reconhecimento pelo poder de Deus do que o próprio poder que o profeta tinha, que na verdade o poder não era do profeta, né? Ele só transmitiu o que Deus fazia, né? Sempre o poder é de Deus, né? Todo poder que vem, como para o profeta, qual de nós, né? O Espírito que habita em nós é o poder de Deus que vai atuando na nossa vida. Mas aqui, obrigado Gustavo, obrigado Walter, né? É muito interessante quando tem esses ajustes, é muito importante mesmo. Mas Elias responde para o rapaz, se eu sou profeta, se eu sou homem de Deus, né? Então ele, até colocando isso para ele, você acha que eu sou homem de Deus? Então, que aconteça isso. Elias, como representante de Deus, ele se sentia na autoridade de fazer aquilo, né? Era a autoridade que Elias tinha. Rafael. Eu fico imaginando, né, a mente desse terceiro oficial que foi enviado, né? Imagina, ele já tinha visto que 2 foram enviados e o fogo caiu. Eu acho que quando o rei Acasias chamou ele e disse, agora é a sua vez, vai buscar Elias. Ele falou, meu Deus, tem que ser eu mesmo. Família. Né? Meu Deus do céu, e agora? O que vai ser de mim? E eu imagino que ele vai subindo aquele monte e já vai cheio de temor, né? Falando, meu Deus, e agora? O que vai acontecer?
Então ele se prostra de joelhos, ele cai de joelhos diante do profeta, dizendo assim: tem misericórdia de mim, né? Eu tenho esse trabalho difícil para fazer, não tenho como dizer para o rei que não vou obedecer, porque preciso obedecer o rei, eu sou um oficial do rei, mas eu também não quero briga com você, Elias, não quero ser alvo da ira de Deus, não quero passar por essa dificuldade. Então, eu fico imaginando essa dificuldade daquele homem, né? Que, não obstante, é nossa dificuldade também. Nós enfrentamos muitas vezes isso. Quer mudar? Quer mudar, André, o teu microfone? Som. Mas essa, eu acho que é o lugar onde eu estou sentado, né? Deixa eu vir para cá, que aí vai melhorar. Eu acho que essa realidade também nós enfrentamos no nosso dia a dia, que é de ter que fazer coisas difíceis, né? Quem trabalha no RH, por exemplo, é alguma frequência da minha voz aí que está microfonando. Mas quem trabalha no RH, por exemplo, volta e meia tem que dar uma notícia ruim para alguém. Tem que dizer: ó, infelizmente, você está desligado do quadro de funcionários. E é difícil, né? Quem é um médico precisa dar a notícia de: olha, infelizmente, seus exames deram um resultado que você não gostaria que desse. Então, isso são coisas difíceis, né, que a gente precisa fazer. E eu acho que a atitude desse homem nos ensina algo importante. Quando a gente precisa fazer algo difícil, a gente tem que fazer a mesma coisa que ele fez. Dobrar o joelho e dizer: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, porque eu preciso fazer algo que é difícil. E se você não teve essa experiência ainda, um dia você vai ter, né? A experiência de ter que tomar uma decisão que vai desagradar muita gente, que vai aparentemente ser recebida com maldade. Então, é muito importante, me chamou a atenção isso, né? De quanto é importante a gente ter esse quebrantamento, né? Na minha opinião, eu acho que aquele oficial certamente estava com medo de morrer, mas ele também reconhece, né, que Elias era um homem de Deus, e é por isso que ele diz: tem misericórdia de mim, né? Eu vivo bastante esse processo no hospital, irmãos. Já me chamaram algumas vezes para ir na sala, uma sala separada, para informar a família que tal pessoa tentaram de todas as formas fazer viver, mas não deu jeito. Então é um momento muito difícil. Mas tem que ser feito por alguém, né? Alguém tem que ser feito. E essa pessoa é separada para isso aí. E Elias foi separado para isso aí, como homem de Deus, como profeta de Deus, para dar as notícias que às vezes não agradam, né? E assim, a gente está... deixa eu passar aqui. Isto. E assim a gente entende, né, que Deus está no controle de todas as coisas. Na vida do profeta, na minha vida, né, Deus está no controle. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe. Mas muitas vezes ele precisa de alguém que nos alerte, que fale para nós aquilo que nós precisamos ouvir de verdade, como Acabe precisava ouvir também, né? Vamos para... Tem mais alguém que quer falar? Vamos para a segunda pergunta? O que você acha de pessoas que querem mandar nos líderes da igreja? Pode essa atitude agradar a Deus? Agora tem que falar um por vez, tá bom? Que vai muita gente falar aí. O que vocês acham, meus amados? Irmã Gessi. Já falou? Não agrada, não? O que o irmão entende com isso? É conversando que a gente se entende. Olha lá, a Carol. Seja bem-vinda, Carol. Acho que depende das atitudes dos líderes da igreja, né? Recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas teve um líder bem famoso aí, né, de uma igreja grande, e que precisou ser chamado pelas outras lideranças da igreja para que ele se afastasse do ministério. Então, os líderes da igreja estão sujeitos a falharem, né, a pecarem. E para isso serve também o corpo de Cristo como um todo.
Então, acho que depende das atitudes, né? Acho que vai ter situações em que os líderes precisarão ser confrontados, né? E que isso não tira a autoridade de líder, né? Mas que como corpo de Cristo e como todos nós, pecadores, vamos precisar em algum momento, né, desses ajustes. Esse tipo de situação não tira a prerrogativa de líder. A autoridade tira. Se a pessoa falha, ele perde a autoridade, ele perde o respeito, ele perde tudo que ele conquistou, ou criou, ou construiu, ele perde com uma atitude errada. Não é verdade, Carol? O Pascoal quer falar. Eu só vou fazer a leitura de um versículo que está em 1 Pedro 2,18. Esse conselho é certo que as autoridades que existiam na época, civis e quem mandava no império na época, né? Mas ele traz um princípio. Diz assim: escravos, que é a nossa condição. Primeiro a gente tem que saber que a gente está dentro dessa condição, senão não tem valor nenhum, né? Escravos, sujeitai aos vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Presume-se que toda autoridade vem de Deus, certo? Então, eu preciso entender esse princípio, porque tudo que vai acontecer depois disso pertence a Deus. O que nós precisamos como mente cristã é sujeitar aos vossos senhores. O primeiro, o senhorio de Deus, e depois a autoridade que foi dada à liderança. Porque se eu não tiver por princípio que a autoridade vem de Deus, toda autoridade é vã para mim. Então já morre aí, né? No meu coração, no coração individual de cada pessoa que não compreendeu o princípio da palavra do Senhor. Sueli? Sadraque, Mesaque e Abednego, foi exigido e se cumprisse algo. E foi determinado algo para eles, né? E eles desobedeceram. Eles tinham princípios da palavra de Deus. Então, é um pouco parecido com o que a Carol está falando. Aquilo que está sendo mandado pelo meu líder é de acordo com a palavra de Deus. Então, é importante se analisar isso para que eu tome uma decisão, né? Então, por isso é importante estar orando ao Senhor pelos líderes, né? A igreja tem feito, para que eles tenham sabedoria do Senhor das decisões. Mais alguém? Gustavo. Eu acho que o próprio história de Elias já responde que sim, porque quem era o rei da igreja não era o profeta. Quem era o rei da igreja era o rei de Israel. E o profeta realmente foi alguém que Deus levantou para corrigir, repreender, confrontar o rei de Israel. Então, o texto em si, a história em si, a existência dos profetas em si, são toda uma orientação de que sim, que Deus vai levantar pessoas, Deus, ao longo da caminhada da sua igreja, ao longo de Israel, para orientar e reorientar e mostrar qual é a sua verdadeira verdade, qual é a sua verdadeira vontade, perdão. E em relação ao que está sendo feito, em relação ao caminho que a comunidade de Deus está seguindo. Então, isso é o que os textos nos ensinam, isso é o que a existência dos profetas, a presença dos profetas, nos ensina, que realmente Deus vai usar, porque nem sempre essa liderança vai estar andando segundo o coração de Deus, nem sempre, às vezes a liderança vai ir pelas suas vontades, pelos seus costumes, pelas suas práticas familiares, pelos seus vícios, pelos seus medos, pelas suas condições humanas diversas, né? Então, Deus vai orientar uma pessoa, Deus vai levantar, hora ou outra, uma pessoa, e principalmente dentro da igreja, a partir de Jesus Cristo também, essa questão fica bem diferente, porque Deus levanta vários dons, vários ministérios dentro da igreja, né? Para ser líder, para ser profeta, para ensinar. Então, toda a igreja é uma questão de comunidade, né? Não tem mais esse viés de um líder absoluto que leva a comunidade por um caminho. Claro, o pastor, o líder da igreja,
tem responsabilidade, prestar contas a Deus e tem que pastorear as ovelhas de Jesus Cristo, evidentemente. Mas sempre é uma questão mais de comunidade e feita por várias pessoas, vários membros, né? Então, não tem uma soberania absoluta, inquestionável de ninguém. Um poder assim absoluto. Eu creio que é bom a gente voltar um pouquinho para a pergunta, como a gente faz naquelas perguntas compridas. Por quê? Porque, na verdade, a pergunta fala sobre pessoas que querem mandar nos líderes e não sobre pessoas que querem repreender, tem uma palavra de auxílio, orientar. Então, vale a pena a gente se ater um pouquinho na pergunta também. Realmente, todas as colocações são relevantes, mas a pergunta fala mesmo sobre: será que agrada a Deus alguém que quer mandar no líder instituído por ele? Não, né? Alguém que tem algo a acrescentar, alguém que instrui, alguém que exorta. Não, isso é bênção. Isso é bênção, exatamente. Mas o mandar, querer interferir, né, na autoridade, Criar disputar, disputas de poder, como a gente vê no Novo Testamento, né? O sentimento faccioso, Deus enxerga com... Não, Deus abomina, né? Exatamente. Então, eu creio que não agrada a Deus o mandar nos líderes, porque Deus instituiu aqueles líderes. Porém, Deus vê com bons olhos, sim, você acrescentar com a sua opinião, participar, Colaborar, estar né? junto, colaborar. E, claro, são humanos mesmo, têm suas dificuldades. Aí você pode, sim, exortar em amor, advertir, chamar para uma conversa. Isso tranquilo, né? É interessante que a história na qual a pergunta está baseada explica isso, né? 2 daqueles oficiais chegaram para Elias e falaram: desce daí agora, eu estou mandando. Elias falou: peraí, não é assim não, se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu em vocês. Porque Elias sabia que o que aqueles homens queriam era levá-lo até Acasias para ele curar Acasias, para ele desfazer a profecia que ele fez. Ele falou: não, isso eu não vou fazer. Mas o terceiro oficial chegou e falou: Elias, tem misericórdia, presta, olha o todo, né? Mostrou para ele um ponto de vista que talvez Elias não tinha visto. E Elias então atendeu aquele oficial e foi com ele. Então assim funciona com a liderança da igreja, né? Por exemplo, a liderança de uma igreja batista é sua assembleia. Então quando a assembleia decidiu, está decidido, acabou. Não adianta você ficar bravo contra a assembleia, querer e desfazer o que foi feito na assembleia. O que foi feito, foi feito. Então você tem que se submeter àquela autoridade. Não adianta você querer levar a igreja para ir para outro caminho. E assim também em relação às lideranças, liderança pastoral, as lideranças dos ministérios, são pessoas que têm orado a Deus e buscado de Deus a direção. Então, você não pode querer fazer queda de braço com as lideranças, né? Você pode orientar, você pode dar a sua ideia, você pode repreender, se você percebe que tem algo que desagrada a Deus, mas tudo com muito amor e com muito temor, que nem o homem da história, né? Falou: Elias, eu estou aqui, fazer meu trabalho, estou te chamando para vir, e conversando a gente se entende, né? Exatamente. Esse cuidado, irmãos, igual falaram agora há pouco, o pastor é o representante espiritual nosso, né? As ovelhas estão nas mãos, né, diante de Deus. Você está cuidando dessas ovelhas para mim. Mas nós somos como se fosse um povo, né? Ele está aqui na frente, no meio aqui, e cada ministério tem o seu braço, e é para se ajudar, é para se ajudar. E realmente, se esse pastor não está de acordo com a palavra, né, é complicado nós estarmos indo no caminho que ele está indo. Se eu entendo, se eu sei, né, que ele está fora da palavra, dificilmente aquele que conhece a palavra vai junto. Eu preciso honrar meu pastor. Nesse caso, né, é complicado. São princípios. A igreja é separada do Estado por quê? Um dos princípios batistas é separar a igreja do Estado. Por quê? Porque o Estado é laico. O Estado aceita qualquer religião. A igreja não. Então, nós somos diferentes. Por não aceitar, conseguimos conviver. Nós pagamos nossos impostos, fazemos tudo, né? Mas, quando se fala de Deus, nós temos nossos princípios. E precisamos honrar esses princípios, né? Rogério, posso? Eu acho uma coisa importante também, no caso da liderança da igreja, e sobre quem é liderado, né? É que a pessoa está exercendo uma função, ela não é aquilo, né? Ela é meu irmão que naquele momento está na liderança de algum ministério.
Eu creio que, como liderado, eu preciso entender que eu contribuo para isso também. E careço, e tenho certeza que cada líder aqui carece, de muita oração. Então, um princípio que eu tenho comigo, quando eu entendo ou vem algo ao coração para criticar uma pessoa, seja chefia, seja um líder, a pergunta quase que imediata que vem é assim, tá, se isso está me incomodando, a ponto de eu achar que eu preciso falar com essa pessoa, quanto tempo eu gastei em oração pela vida dela, compreendendo que ela é minha irmã em Cristo, mas está numa função? Quanto tempo eu gastei em oração me importando com a vida dela, ou tentando entender por que tomou essa ou aquela decisão? E rapidamente, um pequeno testemunho, num ambiente familiar, veio ao coração assim, eu sabia que um líder da nossa família estava fazendo algo errado. E eu tive uma oportunidade, eu ia dar uma carona para um determinado local, ia ter um tempo de conversa, eu falei, vai ser hoje. Vou repreender, vou chamar atenção, não pode, onde já se viu. E rapidamente, assim, pela graça de Deus, o Espírito Santo falou a mesma coisa. Falou assim, mas por que você vai fazer isso agora? Quantas vezes você orou por ele? Você o ama? Você vai fazer isso com amor? E quando as minhas respostas foram negativas para isso, porque eu estava mais impelido em corrigir uma ação moral, mais preocupado com aquilo que ele estava fazendo, mas sem demonstrar amor. E quando me fez essa pergunta, eu creio, né? Você o ama? Eu percebi que faltava amor para poder chamar a atenção dele, e eu entendi que não era o momento, assim. Que eu não orei por ele, eu dizia que me importava e achava que tinha que chamar a atenção dele, mas eu percebi que isso era a carne. Então, assim, eu não tinha orado por ele, eu não tinha orado para que essa oportunidade acontecesse. Então, eu entendi mais ou menos assim, que se eu fizesse isso naquele momento, tudo que eu ia provocar era uma raiva, uma ira dele, ele não iria entender. Então, eu entendi que naquele momento, eu não ia fazer isso. Mas eu acho muito importante, ter esse entendimento, né? Nós todos aqui somos irmãos em Cristo e alguns exercem voluntariamente, né, uma posição de liderança e é passível, como a Carol falou, de ser apontamento. Eu sou uma das pessoas que falam, me falem, se vocês me virem, porque às vezes eu posso não estar enxergando. Está debaixo do meu nariz, né, e eu não estou vendo. Mas quando eu vou falar, eu preciso entender assim, que eu vou criticar o presidente, mas a palavra diz, como o Pascoal falou, que eu preciso orar por toda a autoridade. Quanto tempo eu gasto em oração pelo meu presidente? Então, assim, é o que a palavra diz. Então, eu preciso ser coerente, né, com isso. Amém, Rafa. Eu trouxe 2 versículos que falam sobre isso. Quando o seu pastor ele é correto na palavra, quando o seu pastor ele está pautado na palavra e te leva a conhecer essa palavra, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. E também o autor de Hebreus 13, 17 diz, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, orarmos por nossos pastores, por nossos líderes, não é verdade? Amém. Vamos para a próxima lição? 21. Prostituta até a morte. Misericórdia. Quem pode ler para nós? O Gustavo vai ler. Prostituta até a morte. Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ele gritou, como vai, Zimri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos pela janela e gritou, quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então, Jeú ordenou, joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou, peguem aquela maldita e sepultem-na.
Afinal, era filha de rei. Mas, quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Jeú havia sido ungido pelo discípulo de Eliseu para destruir a casa de Acabe, e foi isso o que ele fez. Primeiro matou o rei Jorão, irmão de Acasias, que passou a ocupar o trono depois que seu irmão morreu enfermo após cair da sacada do palácio. Depois matou a rainha a rainha mãe Jezabel, e logo em seguida exigiu dos moradores de Samaria a cabeça dos 70 filhos de Acabe e a morte de todos os seus oficiais. Jezabel morreu como viveu, maquiada como uma prostituta. Foi assim que ela conquistou Acabe, era assim que ela apaziguava a ira dos reis vizinhos, e foi assim que ela seduziu muitos profetas do Senhor, para descerem até seus aposentos e serem mortos traiçoeiramente. A rainha bem tenta seduzir Jeú, mas dessa vez seus encantos não lhe protegem. Jezabel influenciou Acabe, depois Acasias e por fim Jorão, e a adorarem Baal e maltratarem seu próprio povo. Era a mão que segurava as cordas das marionetes reais. Até a cabeça de Elias, a mulher pecadora, perturbou. Seu fim foi trágico, porém merecido. A linhagem de Acabe está exterminada. Infelizmente, Elias não pôde ver o fim da linhagem de Acabe, que pereceu no tempo de Eliseu. Obrigado, Gustavo. Sim. 12 anos se passaram. 12 anos se passaram. Elias não viu a morte de Acabe, ele morreu uns 2 anos antes, mais ou menos. Não viu, né? Ele subiu. Morreu, perdão. Ele subiu. Ele subiu. E quem profetizou a morte de Acabe foi Micaías. Então foi um outro profeta que veio a seguir, né? Mas Elias não viu a subida de Elias. E é interessante, meus amados, que Deus levanta as pessoas. E quando Deus levantou Jeú, você já tinha ouvido falar de Jeú na Bíblia? Quem é Jeú? Né? Jeú era o 10º rei de Israel. Ele foi o 10º rei de Israel. Né? Ele foi ungido por um dos discípulos de Eliseu para realmente exterminar a casa de Acabe. E quando fala de extermínio da casa, é realmente matar todos. Matar todos. Acabe tinha morrido. Jezabel ainda não. Já fazia 12 anos que estava o reinado de Jorão, né? E no final, ele veio, Jeú, matou Jorão, e foi até Jezreel e matou Acabe. Mas, tinha palácio também em Jezreel? Porque a sede é em Samaria, né? A sede do rei Acabe. Mas Jezreel também tinha o seu palácio. Tinha palácios espalhados pelas cidades que eles queriam que tivesse. Jezreel era uma, e Jezabel estava lá. Jezabel era tão terrível, meus irmãos, que lá em Apocalipse se lembra dela. O nome dela aparece lá em Apocalipse. De tão terrível que ela foi, essa mulher. Então, chegou Jeú, matou Jezabel, matou 70 filhos de Acabe. Mas ele não só tinha 3? Não. Naquela época, ocorria ainda a poligamia. Então, o rei tinha mulheres, outras mulheres. É que a história de Acabe com Jezabel se destacou totalmente. Né? Mas o rei teve outras mulheres. Como Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, a poligamia era exercida ainda. Né? E Zinri, nós vimos ali também falando sobre Zinri. Né? Quando o profeta Jeú chega, ela fala: aê, Zinri, assassino de reis. Né? Zinri foi outro rei. Foi o 5º rei de Israel. Né? E esse rei foi terrível, porque ele matou um dos reis, que foi Elá, para assumir o trono.
Irmãos, olha como que era o povo de Israel naquele tempo, naquela parte norte, que chama setentrional, que é o norte de Israel, né? O povo do norte, na verdade, né? As 10 tribos eram terríveis, reis complicados. Um queria matar o outro, tomar o trono do outro, né? E nesse caso, a gente vê, ele foi o 5º rei de Israel, sinônimo de assassino por ter matado Elá, que é o 4º rei. Só que Zimri, quando ele montou esse golpe em cima do rei, né? O próprio povo percebeu o golpe que ele ia dar. E o próprio povo, junto com Elá, né? Junto com Onri, o próximo rei que viria, né? Foi lá e matou Zimri. Foi 7 dias de reinado. Foi uma semana só. Matou não. Quando ele viu que o pessoal estava chegando, ele foi lá e botou fogo no castelo e ficou dentro do castelo para pegar fogo junto. Se suicidou. Olha como que era a mentalidade daquele povo. Que coisa difícil. O que é realmente nós não termos Deus no coração? A mente suja, a mente assassina, a mente suicida, tudo vem do inimigo. Quando ele domina a mente da pessoa, ele faz uma arruaça, porque ele fala que ele veio para roubar, matar e destruir, e ele faz isso. Ele fez isso com aquelas tribos de Israel. Deus possa ter misericórdia, né, de nossas vidas, e possamos buscar a Deus verdadeiro a todo momento, né, não deixar que hajam brechas em nossa mente para que o inimigo faça qualquer arruaça em nossa mente. Então Jeú chega a Jezreel e manda matar Jezabel, jogando ela da janela, né? Aí dentro dessa história, nós temos 2 perguntas a responder aqui também. Uma só, perdão. A sexualidade sempre foi uma das principais armas de Satanás para perturbar seus servos, os servos de Deus. Perdão. A sexualidade sempre foi uma das principais armas de Satanás para perturbar os servos de Deus. Em sua opinião, por que Jezabel obtinha tanto sucesso nos seus intentos? Por que Jezabel conseguia conquistar, como foi feito pelo pastor aqui, tudo que ela fazia, até levar profetas para o subsolo do palácio e lá matar eles, ela fazia. Por que isso, né, acontecia? Como que ela obtinha todo esse sucesso nesses intentos dela? Alguém pode falar? Quem tem uma ideia sobre isso aí? Primeiro aqui, o que a sexualidade sempre... a sexualidade sempre foi uma das principais armas de Satanás para perturbar os servos de Deus. É verdade isso? O que os irmãos acham? Irmãos, cada vez mais nós temos visto, quanto mais nós temos isso aqui, usamos isso aqui, temos acesso a coisas que alegram a Deus e alegram a Satanás. Então, quando eu começo a buscar coisas, ou falar coisas, porque esse aqui está me ouvindo, daqui a pouco deve aparecer coisa de Acabe, deve vir coisa aqui no meu celular, né? Você fala, ele ouve, ele te manda, e você, às vezes, uma conversa errada, um momento errado, aí essa coisa aqui manda para você alguma imagem, já entra na tua mente pelos teus olhos, e você começa a pensar coisas que está muito fácil hoje, irmãos. A parte sexual, a parte que você vê pessoas, academia, por exemplo, você vai na academia, eu até esse dia pensei, falei, pastor, eu vou parar na academia, porque as mulheres não vão lá mais para fazer exercício, vai de top, de calçãozinho pequeno, não é mais academia. Então são coisas que nós temos que tomar muito cuidado, porque o que entra nos nossos olhos, né, tomar cuidado para não posar no coração. E a sexualidade é muito forte hoje, como era naquele tempo. Tanto que os reis tinham muitas mulheres. Muitas mulheres. E como é que é hoje? Muito fácil, irmãos. Está muito fácil. Então, cuidado com os olhos, irmãos e irmãs. Né? Porque hoje dia tem... ontem eu vi uma mensagem, lá, um pregador, não sei se era pregador, se era cantor, que estava na igreja. O homem estava com a calça grudada, mas tão grudada que o negócio da frente ficou... Pelo amor de Deus. Para que isso? Com a montanha na frente dele lá. Para que isso? Precisa disso? Mostrar os físicos, parecendo... Não precisa disso, irmãos. Você tem, ótimo. Vive na tua casa, com a sua esposa. Não é para a igreja ver.
Então não é só tentação para a mulher, né, irmã Jô? É para o homem, é para a mulher também. Cuidado, homens. Cuidado com o que você faz. Porque nós pensamos, eu tenho visto nesse sentido, né? Você vai acompanhando a história. Antigamente os homens usavam para jogar futebol calção pequenininho. Né? Você vai para a seleção de 82, era calção pequenininho, né? As coxas aparecendo, tá? E a mulherada no voo, tudo calção grande, tudo. Hoje não, mudou. O homem está lá embaixo, calção, e a mulher do vôlei está aqui em cima. Trocou. Para que isso? Qual que é o motivo disso? Então, nós como servos do Senhor, precisamos honrar nossa postura. Essa mulher não honrou nada a postura dela. Ela queria destruir pela sua sensualidade. Devia ser muito bonita. Destruir pela sua sensualidade. E ela destruiu muita coisa pela sua sensualidade. Né? Então precisamos tomar cuidado com o que nós vemos. Okay? E com relação a ela mesma, né? Ela obtinha sucesso por causa disso. Porque quando fala de sexo, quando fala de homem e mulher, a atração é grande. Tem atração. Mas se ela é bonita, né? Então as coisas acontecem diferente. Mas, irmão, Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração. É mais do que todas as coisas e perverso. Quem conhecerá o coração nosso? Ah, não, eu estou revestido, cara. Vixe, o Espírito Santo em mim, não me deixa entrar nada em mim, meu pensamento está lacrado aqui. Não está não. Não está não. Quando pensa assim, está muito aberto. Porque você acaba vendo coisas achando que você não vai ser afetado. E você é afetado. Nós somos afetados. Quer falar, pastor? Acho que o Rogério já falou várias coisas importantes, né? Mas imagine, Jezabel, ela era filha de um rei. Então, ela era uma princesa. Então, desde pequena, ela foi tratada como uma princesa. Para haver essa aliança entre o pai de Jezabel e o reino de Israel, certamente ela devia ser uma princesa muito bonita, para que Acabe desejasse casar com ela. E então, ela se tornou uma rainha de Israel. E como rainha, certamente ela tinha os melhores tratamentos de beleza da época. O texto diz aí, imagina, 1000 anos antes de Cristo, ela se maquiando, se arrumando, se embelezando, para seduzir, né? Então, ela era uma pessoa que, além de ter essa aparência física muito bonita, além de saber se cuidar, porque era uma mulher que se maquiava, provavelmente se vestia bem, ela ainda era uma mulher extremamente inteligente, porque ela governava Israel, entrando na cabeça de Acabe, fazendo tudo o que ela queria. Então, ela tinha muitos atributos que eram perigosos, e ela usava isso para desonrar a Deus. Então, quem vê hoje o fim de Jezabel, né, quem está aqui nessa aula e não teve nas outras, pode pensar assim, meu Deus, que fim trágico que essa mulher teve. Mas quem estava nas outras aulas sabe como essa mulher foi terrível. Ela quase exterminou os profetas do Senhor. Aqueles que ela não conseguiu seduzir, ela mandava seus soldados irem e matar. Então, ela foi uma mulher terrível, que fez coisas terríveis. Então, isso mostra para a gente que como algumas pessoas podem se valer da sua aparência ou da sua lábia para conquistar coisas que desejam. E isso é um perigo muito grande na nossa vida. Existem pessoas que são naturalmente atraentes, né? E às vezes essas pessoas nem são bonitas. Mas todo mundo aqui, acho que os homens têm um amigo que o cara nem é bonito, o cara é meio feião, mas as mulheres se interessam por ele. Ou as mulheres aqui talvez tenham uma amiga que ela nem é a mais bonita do grupo, mas os homens se interessam por ela. Porque é uma coisa hormonal, uma coisa da pessoa, né? Da forma como a pessoa sorri, da forma como a pessoa fala. E tem outras pessoas que também são induzidas pelo próprio Satanás a serem pessoas assim sedutoras, com aquele espírito de sedução, com aquele desejo de flertar com as outras pessoas, né? Então isso são sentimentos extremamente destrutivos. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E se você faz parte da igreja, você conhece a Cristo, e você sabe que você é uma pessoa atraente, você sabe que as pessoas do outro sexo se interessam por você, estabeleça limites claros, né? Cuide disso. Porque eu olho para uma mulher de 70 anos e não vejo nada atraente nela. Mas os homens que também têm a idade dela, veem coisas atraentes. Então, por mais que você seja uma senhora, um senhor, estabeleça limites, organize as coisas, porque dessa forma você vai evitar muitas coisas ruins na vida. E nunca mesmo queira obter as coisas
através da sensualidade ou através desse jogo de interesses, né? Porque isso nunca vai dar certo, vai sempre trazer mais maldição do que facilidades para a sua vida. Amém, pastor. Amém. Bom, para terminarmos, né, também tinha aqui... Opa, tem gente para falar lá atrás. Fala, João. Na minha opinião, a questão dela ter tanto sucesso, né, não é só porque ela era tão bonita, obviamente era isso também, mas isso também se dá por causa da fraqueza dos homens que ela seduziu, né? Porque aí não tinha só a culpa da Jezabel, né? Mas sim também a culpa dos homens todos que se deixaram ser levados, né? Então ela foi na fraqueza daqueles homens e conseguiu obter todo esse sucesso de dominar e de controlar e de ir matando um atrás do outro, né? Então, tudo isso basicamente foi por conta desses pecados dos dois lados, né? Que os homens se deixaram levar pela tentação ali. Acho que Beleza, João. eles Beleza. têm muita culpa. Se eles fossem como Elias, por exemplo, né, de se manterem firmes, já teria sido cortado desde o início lá, né? Por exemplo, Acabe, se ele fosse como Elias também. Excelente, João. Tem uma frase, vou andando e falando, de um teólogo católico chamado Chesterton, que ele diz assim, que todo homem que bate na porta de um prostíbulo, na verdade ele está procurando Deus, mas não sabe disso ainda. Então concordo com o João, assim, que Satanás sempre vai oferecer de forma ilegítima algo que Deus colocou como necessidade legítima para nós. Você tem todas as frutas, mas apenas uma, né, que não podia. Então, assim, ele vai procurar de forma ilegítima, nas brechas, no entendimento que ele tem sobre a humanidade e a sua fraqueza, procurar fazer essas ofertas, né? Então, assim, concordo com o João que cheios do Espírito, Gálatas vai falar isso, né? Enchei-vos do Espírito de modo algum, enchei-vos do Espírito e de modo algum satisfarás os desejos da carne. Então, assim, não adianta a gente querer enfrentar a carne com a própria carne. Precisamos ser cheios do Espírito. Mas tem esse entendimento. Eu achei bem interessante essa frase dele, embora polêmica, mas assim, ele está querendo Deus, mas não sabe disso ainda. Ele acha que aquilo que ele está procurando lá, na prostituta, na sensualidade, vai suprir algo e, na verdade, vai escravizá-lo, né? Então, Esse é o papel de Satanás, né? Deus fala não, ele quer dizer sim, né? Por isso que eu falei que é necessário você estabelecer limites. Porque, por mais crente que o cara seja, se você ouvir o convite da Jezabel, for na casa dela, sentir o perfume dela, descer no quarto dela e ela pular em cima de você, é difícil você resistir. E a mesma coisa as irmãs. Se um homem é muito sedutor e você vai dando brechas, você não vai resistir, porque nós somos carnais. Então, faça o que o Rafa falou, né? Viva no Espírito para não satisfazer os desejos na carne e estabeleça esses limites, né? Isso é importante. Mais alguém? Bom, irmãos, para terminarmos, tem um versículo que diz muito claramente sobre isso daí também, né? 1 Coríntios 6, de 18 a 20, diz, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Então é importante tomarmos esse cuidado, né? Que eu falei agora há pouco. Deus fala não, Satanás quer falar sim, né? Feche os olhos, feche os ouvidos para esse lado. Ouça Deus, busque Deus, se aproxime de Deus, né? Em oração, leitura da palavra e tudo que se possa fazer para estar trazendo Deus cada vez mais para perto, você se aproximando mais de Deus. Semana que vem vai ser uma lição muito legal também sobre, né, aprender sobre a despedida. Como é que foi a despedida de Elias, né? O que ocorreu? Vai ter, não sei se vai. Então daqui 2 semanas, né? Oi. Então vai ter escola bíblica, vai ter, né? Então tá, vai ter. Então semana que vem, né? Lição 22, uma despedida difícil. Realmente, tudo que é separação é difícil, irmãos. A gente sabe que isso é difícil.
Há separações que machucam para a vida toda, né? Nos dá um sentimento de falta de verdade. E nós vamos estar aprendendo um pouquinho a semana que vem com quem for o professor. Deus possa abençoar a sua vida, que seja uma tarde abençoada. Pastor Edson, pode falar, querido. Não. Quer vir aqui à frente? Armadura, né, pastor? Está sem microfone também lá? Ó. Pode falar. Não. Vai lá, vai lá. Tá, esse tá. Tá bem. Uma coisa que todo mundo precisa aprender e não desgrudar disso é vigiar a sua própria mente. O que é que você está pensando? E tem que ser vigiada, porque você, às vezes, deixa a mente fluir, vai, e você não vigia a tua própria mente. Se você vigiar a tua própria mente, você vai cortar muita coisa. Amém, pastor. Queria chamar a irmã Zélia aqui para fazer uma oração. Vigiar também os sentidos, né? Os olhos, Sim, com sim. o que vê, o que ouve. A gente ficar sempre... E ter uma unção ali de José do Egito, né? Viu que não está dando para segurar ali, sai correndo. Sai correndo, larga tudo, deixa ali e sai correndo. Pode. Vamos pôr de pé, irmãos, vamos orar. Agradecer a Deus. Obrigado por terem vindo, que Deus possa abençoar e continuar abençoando a nossa escola dominical, né? Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esse tempo de aprendizado na Tua Palavra. Obrigada porque a Palavra do Senhor é viva e tem tantos detalhes que nós podemos aprender do Senhor, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja, tem nos dado da Tua direção e tem já nos ajudado a não seguirmos os maus exemplos, e sim os bons exemplos que aprendemos, Pai. Eu peço, Senhor, que essa palavra continue fazendo morada nos nossos corações, que a nossa semana seja abençoada, porque entendemos uma porção a mais daquilo que o Senhor fala para nós na Bíblia Sagrada, Pai. Nós pedimos a iluminação do Senhor e que continuemos conhecendo o Senhor pelo que o Senhor se revela a nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, só quero trazer uns avisos rapidinho. Hoje à noite nós continuaremos com o nosso culto aqui, nossa série